A paz, eu sou a Kátia Natural Wood Aromaterapia. Bem, hoje eu vou falar sobre as dores de garganta. Muitas pessoas agora acabam ficando com dores de garganta devido a essa mudança bem brusca de temperatura e a tendência aqui no Japão é cair ainda mais, né? E o que acontece? Não só pela baixa temperatura e o contraste de ambientes que a gente passa, mas às vezes isso acontece também pelo quê, tá? Devido ao emocional. Sabe, se você for ver nos posts que tem hoje no Facebook, acompanhar as pessoas estão tão chateadas com tantas coisas e às vezes você gostaria de falar, sabe, para a pessoa coisas que de repente te incomodam e você acaba engolindo. Então você fica ali com aquela coisa, ou às vezes você também acaba passando os limites e falando mais do que você devia, magoando as pessoas. Só que já foi. E o que acontece? A garganta dá o sinal. Bem, a garganta sempre vai dar o sinal quando você engole sapo ou quando você fala demais, né? Então o que acontece? Existem óleos que vão auxiliar tanto no emocional quanto no físico. Bem, dentro da aromaterapia, eu vou deixar uma dica bem simples para as pessoas que já são adeptas e você, se você não é adepto, você também pode utilizar sem precisar nenhum medicamento. Sendo excelente o tratamento, desde para gestantes que não pode usar muito medicamento e nem deve, tá? E também para você trabalhar com criança pequena. Bem, o gargarejo às vezes não dá para ser feito com crianças pequenas porque às vezes não consegue fazer o gargarejo, mas eu vou dar outra opção que é o emplastro, tá? Então, a dica aqui é o seguinte, tá? Eu já coloquei numa xicrinha, ó, uma colher de mel, mais ou menos, então ela bem rasteirinha ali. Você vai colocar uma colher e você vai pingar, eu vou colocar aqui assim. Bem, eu vou colocar, esse aqui é o nosso óleo essencial de gerânio, tá? Etiquetinha antiga, mas é o nosso. Você vai pingar 2 gotinhas, ó. 1, 2. E 2 do titri. Por que do gerânio titri, tá? O gerânio é um excelente anti-inflamatório, tá? Então, para você que tá com dor de garganta, ele vai diminuir bastante a inflamação. E o titri é excelente antisséptico, antiviral, ele fungicida, bactericida, então se você tiver com qualquer problema na garganta também em relação à virose, ele vai acabando eliminando. Só que lembrando que os óleos, se não forem, tá, 100% concentrados e puros, ele não vai tirar resposta, tá? Então, eu só vou misturar aqui, que é essa parte principal, para vocês darem uma olhada, que o mel vai mudar de cor e, lógico, de textura, porque o óleo essencial, como ele é 100% concentrado, tem muita gente que ainda não entende quando a gente fala que não pode usar direto na pele, mas se você quer saber, pega um plastiquinho, sabe esses paco de bentô, essas coisas, você pode pingar o óleo essencial direto, você vai ver que se deixar um tempinho, ele vai queimar o plástico. Por isso que tem que tomar cuidado, o óleo é 100% concentrado. As pessoas às vezes não entendem a diferença e a importância dele ser 100% concentrado e puro, tá? Ó, eu não sei se dá pra ver aqui, eu vou tirar a colher um pouquinho. Ele vai mudar a cor um pouquinho, acho que por causa da luz, ele vai ficar um pouquinho esbranquiçado, mais clarinho o mel. E você vai fazer o quê? Acrescentar 2 dedinhos de água, só isso aqui, ó. E vai misturar de novo, vai diluir ele bem na água para fazer o gargarejo. Essa aqui é uma das opções. Lembrando que os óleos essenciais, o titri e o gerânio, eles vão auxiliar também no emocional, sabe? Quando às vezes eu preciso fazer um solde nos meus sentimentos, nas minhas atitudes. E o gerando em relação ao quê? Muitas vezes as pessoas aqui engolem muito sapo. Eu falo o seguinte, ninguém vai saber qual que é o limite se você não impor. A gente sempre crê que as pessoas têm simancol, mas a gente tem que lembrar o seguinte, cada um foi criado de uma forma. Então o que acontece? Tem pessoas que por mais que você fale, poxa, mas a pessoa não tem simancol, para ela às vezes é uma coisa normal, porque o estilo que ela foi criada é dessa forma. O estilo de vida que ela teve foi dessa forma. Então, a gente tem que aprender a falar para as pessoas. Olha, até aqui você pode chegar. Passou daqui? Não, que está me incomodando. Você está me chateando. Não gostei dessa sua atitude. Só que a gente prefere o quê? Fica tão magoadinho com as coisas e permite que a pessoa continue falando. Então aprenda que ninguém sabe se você não falar. Por mais que a gente fale, ah, não, mas ela tem que ser inteligente. Gente, ninguém é igual a ninguém. Então, antes de você ficar só magoado, sem ter atitudes,
lembra que você tem que mudar seu comportamento. Assim o seu corpo também vai mudar os problemas, tá? Lembrando em relação... por que as crianças será que ficam? Gente, quantas mães sem querer estão tão estressadas e vai lá, a casa chega, tá trabalhando 12 horas às vezes, tem vários filhos dentro de casa, um de cada pai, que aqui é muito comum, então às vezes não sabe como lidar com essa situação. E além de tudo, para ajudar, o que acontece? A casa tá uma bagunça, ninguém fez catás o quê? Então o que acontece? A mãe chega às vezes em casa nervosa, que já brigou na fábrica, chega em casa e fala, começa a falar, faz catás o quê? Gritar do nada, e de repente o que acontece, né? Desculpa que tá tendo um japonês aqui falando, então fica complicado, mas espero que você esteja escutando o que eu estou falando. Bem, e o que acontece? Ela perde a cabeça, a criança começa a chorar, ela fala, engole o choro. Bem, isso muitas vezes as mães não sabem, mas pode dar uma relação de faringite, atacar laringe, tá? Ter um problema de garganta também só por causa dessa atitude. Por quê? Você fez a criança engolir o choro, ela segurou por quê? Porque ela tá com medo. Então, muitas coisas às vezes acontecem dessa forma. Às vezes a gente não para pensar e nem para perceber as nossas atitudes, mas a gente tem que prestar atenção nisso também. Não tô falando só da mãe, que muitos pais às vezes falam, cala a boca, seu idiota. Gente, eu vejo cada situação, às vezes na rua, no mercado, e com os pais, né, com pessoas aqui que às vezes não sabem como falar com seus filhos. Não importa o que você esteja falando, lembra que você pode fazer algo melhor pelos seus filhos, tá? Então, isso é muito importante. Bem, mas voltando aqui, de repente você tem o seu bebê que também está com problema de garganta, tá? Então, o que nós vamos precisar? Simples, ó, uma folha de papel toalha. Lógico, você vai precisar de um plástico já preparado, tá? Que tá um placinho nosso preparado. Como que você vai fazer? Ele já tá com óleos essenciais. Aqui, nesse aqui, eu também só coloquei o titrigerânio na argila. Eu vou mostrar um pouquinho, ó, o que dá pra gente fazer. Eu coloquei aqui, ó, argila. Eu posso pegar uma espátula ou até uma faquinha, ó, e só vou passar como se eu estivesse passando uma manteiga no pão mesmo, uma geleia. Eu vou só deslizar ela pra ela pegar e ficar uniforme, tá? No bebê, porque às vezes não dá pra fazer, não dá pra você fazer, como que fala, o gargarejo, nem pensando, né? Porque também a gente lembra que o gargarejo, você só vai fazer o gargarejo e não vai engolir, tá? Então, o que acontece? Você vai estar ali fazendo e depois, olha só que facinho, ó. Ela ficou aqui a pastinha, lógico que pro bebê a gente vai fazer menor, por quê? Porque o pescoço é menor, ó, tá vendo? É isso aqui. Então, eu vou só cortar um pedaço aqui do meu papel toalha, que ficou grande. Ó, eu vou pôr aqui, ó, essa parte úmida no pescoço. Tá vendo? Ela pegou toda essa área que tá doendo. Eu posso fazer ela mais grossa também, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu posso amarrar um lencinho, posso colocar o cachecol só pra segurar. Ah, você não tem um lenço, não tem... Coloca uma camiseta e segura, amarra aqui também, segura. O problema é o importante é a argila ficar, o emplastro de argila fica aqui. Isso se chama emplastro, tá? Que serve às vezes para dores, infecções, né? Para tratamentos de miomas, de câncer de útero e etc e tal. E câncer de mama, tem várias coisas que a gente utiliza. Mas o que acontece? Você vai ficar com essa argila, com o emplastro de argila, durante 30 minutos no pescoço. Depois você retira. Geralmente o que acontece? Quem tem vários problemas aqui de garganta, qualquer problema de garganta que você tenha, nas amígdalas, você pode utilizar o emplastro de argila. O que diferencia sempre são os óleos essenciais que vão ser colocados para quê? Para auxiliar também nessa recuperação mais rápida. Muitos casos que acontece, às vezes a criança não está engolindo, às vezes você também não está conseguindo beber água, que dói. Então o que acontece? Depois de 30 minutos você já sente a diferença. Sente que já tá passando um pouco a saliva, sente que já consegue engolir melhor, lógico. Depois você vai ter que refazer mais uma vez a aplicação de argila, tá? Então, a gente pede, se você tá em casa, tá com a garganta bem inflamada, já chegou seus produtos para você fazer o tratamento, então o que você vai fazer? Faz umas 3 vezes ao dia, antes das refeições, para você conseguir comer. Pro bebê também acaba sendo antes das mamadas, se tiver muito inflamado, pra criança também, antes do papá. Então,
Tudo isso dá para ser feito de uma forma natural, sem agredir o corpo do seu filho com tanta química. Hoje as pessoas, lógico, tem o Roquem, é baratinho, então vamos lá no remédio, só que esquece que também tem a parte emocional, gente. Então vamos despertar e prestar atenção para os detalhes. Sempre os detalhes fazem a diferença. Então, você quer auxiliar as pessoas que ainda não conhecem em aromaterapia ou entenderem o que seu corpo fala? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos para que as pessoas aprendam a se cuidar de uma forma mais natural, sem tanta química e compreendendo o que seu corpo está falando. Pais, atenção também aí, que essa época de final de ano todo mundo está mais estressado, então acaba explodindo muito fácil. Então, desconta nas pessoas que você ama, porque a gente sempre desconta nas pessoas que a gente ama e não nas pessoas que a gente odeia. Porque quem a gente odeia, a gente deixa bem longe, né? Nem chega perto. Mas quem a gente ama, sempre a gente acaba extrapolando, tá? Então fica a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado e fiquem na paz.